Olá, gente, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa correção de religião. Olha só, nós estamos estudando no capítulo 17, ele tem como tema Por favor, perdoe-me. Bom, a professora mostrou para vocês lá a história de José, de quando José foi vendido pelos irmãos como escravos para o Egito, né? Ele sofreu, ele foi preso, aconteceu muitas coisas com ele, mas quando ele reencontrou os irmãos dele, ele estendeu o perdão dele. A Bíblia traz muitas histórias que falam do perdão. Quando Pedro nega Jesus, 3 vezes o galo canta e ele sai chorar amargamente. Deus reconheceu que Pedro havia se arrependido profundamente e o perdoou também. Davi, o homem conhecido como segundo o coração de Deus, né? Matou um homem, engravidou uma mulher que não era sua e ainda assim ele se arrependeu e Jesus o perdoou também. Gente, quantas histórias sobre o perdão nós temos na Bíblia? Mas e na vida real? Será que essas histórias também se repetem? Você já perdoou alguém? Você já precisou perdoar alguém? Ou você já foi perdoado por alguém que você, de repente, magoou? Nós precisamos estender o nosso perdão. E aqui no livro fala uma pequena história assim. Jesus está sempre disposto a nos perdoar, mas é preciso que reconheçamos os nossos erros com um sincero desejo de não cometê-los mais. Isso se chama arrependimento. Ele também deseja que tenhamos um coração generoso para perdoar aqueles que nos fizeram algo mal. Gente, qual que é a diferença entre arrependimento e remorso? O arrependimento verdadeiro, ele é demonstrado quando nós não praticamos mais aquela ação que nós sabemos que é errado. Quando o remorso, ele apenas traz medo, angústia, mas nós voltamos a praticar. Mas quando nós nos arrependemos e colocamos aquela situação, aquela tentação nas mãos de Jesus, ele nos ajuda a vencer este pecado. Então essa é a diferença entre remorso e entre o arrependimento verdadeiro. E aí ali tinha uma sequência, organize os passos do arrependimento, né? De acordo com as histórias que nós estudamos ali, que nós vemos, fala assim, tem várias sequências ali, né? Várias frases. Aceitar as consequências. Quando nós cometemos um erro, nós, infelizmente, temos que arcar com as consequências, mesmo que a gente venha se arrepender. Contar o que fez, ou seja, ser verdadeiro, reconhecer que nós pecamos, que nós erramos de repente com alguém, que nós ofendemos alguém, que magoamos. Reconhecer que errou. Mudar de atitude, ou seja, ter o arrependimento verdadeiro e não apenas o remorso. E pedir perdão, porque existem coisas, quando nós ofendemos as pessoas, é necessário que a gente procure essa pessoa, a Bíblia diz, vai ter como seu irmão. Procure essa pessoa, reconheça o seu erro, peça perdão. Se ela, por acaso, não quiser te perdoar, tudo bem, gente, é uma opção dela. Mas se você foi atrás, teve uma atitude humilde, pediu perdão, Jesus vai reconhecer isso em você e vai te perdoar, mesmo que essa pessoa ainda queira guardar essa mágoa. E quem sabe durante um tempo essa pessoa não precisa de um pouco mais de tempo para te perdoar. O importante é que a gente realmente reconheça aquilo que a gente fez de errado e realmente estenda o nosso perdão às pessoas, assim como a gente quer receber o perdão de Jesus também. Então a nossa sequência vai ficar da seguinte forma ali, os passos do perdão, tá bom? Apronta lá na página 40, né, do livro de religião, e o exercício é o 1, tá? Página 40, o exercício 1. Então nós vamos ter, gente, a seguinte sequência ali. Nós vamos ter o 4, o 2, o 1, o 5 e o 3. Então, olha só, o meu 1 vai ser reconhecer que errou. O 2, contar o que fez. Primeiro eu preciso reconhecer, depois eu preciso contar o que eu fiz. O 3, pedir perdão. 4, aceitar as consequências daquilo que eu fiz. E o 5, eu preciso ter uma mudança de atitude para que haja realmente um arrependimento verdadeiro, tá bom? Então, essa é a nossa sequência, confere aí no seu livro. Depois, no exercício da página 41, nós temos o exercício 2. Ali você precisa escrever, você tem que ler na Bíblia o que fala. Olha, por exemplo, Daniel 9:9. Você leu na sua Bíblia? O que fala lá em Daniel 9:9? Eu vou colocar aqui na lousa para você, tá bom? Então, na página 40, o exercício 2. Página 41, o exercício 2. Primeiro, né? Daniel 9:9. Fala assim, o Senhor
nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de sermos rebeldes. Queridos, talvez a sua Bíblia tenha uma versão um pouquinho diferente, mas o sentido seja o mesmo, não tem problema, tá? Se você colocou numa outra versão, não há nenhum tipo de problema, desde que você tenha completado o seu exercício, tudo bem? A prova vai pedir licença, eu vou apagar aqui este lado para a gente colocar o segundo verso. O segundo verso é 2 Crônicas 7,14. O que fala lá em 2 Crônicas 7,14? Fala assim, se meu povo, se meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus, eu ouvirei e perdoarei os seus pecados. Okay? Então, isso é o que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, tá bom? Eu vou apagar de novo aquele lado ali para a gente continuar fazendo. Tem mais 2 versos aqui da Bíblia que nós vamos ler e vamos ver o que está falando. Olha só, o terceiro verso é Salmos 86, verso 5. Ele fala assim, ó: Tu és bondoso, tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Então esse é o nosso terceiro verso. Eu vou apagar aqui de novo. E nós vamos para o último verso da Bíblia. Perceba, gente, que todos esses versos, eles estão falando sobre o pecado, sobre como Deus age conosco quando nós nos arrependemos. Olha só, o último verso, Mateus 6,14, fala assim: pois se perdoarem as ofensas, uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará.
ok? Então, gente, esses são os nossos 4 versos que estão falando a respeito do perdão, tá bom? Depois tinha uma pergunta pessoal, as 2 últimas perguntas eram perguntas pessoais, né? Como você se sente quando você é perdoado? Queridos, eu vou colocar a minha sugestão aqui para vocês. Como que eu me sinto quando eu me sinto perdoada? Olha só, agora vai colocar aqui. Eu me sinto, gente, feliz. E você? Como você se sente quando você sente que você foi perdoado? E a pergunta número 4, por que o perdão é tão importante para as pessoas? Você já parou para pensar por que o perdão é tão importante? Olha só, eu vou colocar aqui a minha sugestão de resposta, tá bom? Eu penso que o perdão é importante porque elas sentem paz. E paz é um sentimento muito importante na vida das pessoas. Se as pessoas não tiverem paz, elas não podem ser felizes, não é mesmo? Todos nós precisamos ter o sentimento de paz, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Corrija os seus exercícios e a Pro vai ficar aguardando vocês até a próxima aula. Beijo, tchau!